Bunker News. Bunker News e as principais notícias do dia 20 de novembro de 2025. Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou na manhã de quarta-feira, dia 19, a Operação Bethlehem, que revelou um sofisticado esquema de sonegação fiscal envolvendo empresários do ramo de padarias e farmácias do Distrito Federal. A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, aponta que o grupo teria deixado de recolher 15 milhões em impostos entre 2017 e 2022. Os nomes das empresas não foram divulgados pela Polícia Civil do Distrito Federal. Os investigados podem responder por sonegação fiscal, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a 24 anos de prisão. Bunker News. Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Lajeado, Rio Grande do Sul, a cerca de 120 quilômetros de Porto Alegre, contra suspeitos de exposição indevida da intimidade de parlamentares federais. Segundo a apuração, os alvos da operação desta quarta-feira, dia 19, teriam criado imagens falsas da senadora Soraya Tronic, do Podemos, com a ajuda da inteligência artificial. Os alvos da operação também são suspeitos de apologia ao racismo. Os nomes dos investigados não foram divulgados pela Polícia Federal. De acordo com a PF, as investigações começaram após um procedimento aberto pela Polícia Legislativa do Senado Federal, que indicava postagens indevidas em redes sociais. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e 1 de busca. Ainda segundo a PF, as investigações revelaram que a inteligência artificial foi usada para produzir deep nudes, imagens falsas de pessoas nuas, de parlamentares federais. Além disso, o perfil dos investigados nas redes teria diversas postagens de cunho racista. Bunker News. O presidente Lula desembarca em Joanesburgo, na África do Sul, nesta sexta-feira, dia 21, para participar da cúpula do G20, grupo das maiores economias do mundo. O chefe do Palácio do Planalto viajará acompanhado de poucos ministros, entre eles Fernando Haddad e Mauro Vieira. A primeira-dama não acompanhará o marido, segundo sua assessoria. Ela está na COP30 em Belém do Pará, de onde retornará com Lula na quinta-feira, dia 19. A cúpula do G20 acontecerá no fim de semana. Nesse período, Lula tem ao menos uma reunião bilateral prevista com o presidente da África do Sul, antes de voltar de Joanesburgo para Brasília. Lula fará uma parada em Maputo, na capital do Moçambique, onde o petista deve fazer uma visita de trabalho. Bunker News. O tiktoker Eduardo Leite voltou a fazer aquilo que ele mais gosta: gravar vídeo, correr para a câmera, posar entre caminhonetes e transformar uma entrega comum e obrigatória de viaturas em mais um espetáculo eleitoral barato. Em vez de tratar o ato como prática administrativa, Leite encena como se estivesse realizando um feito histórico, quando na verdade está apenas cumprindo aquilo que qualquer governador tem obrigação de fazer com o dinheiro público. No vídeo postado, o tiktoker aparece empolgado, anunciando que são 361 viaturas que 184 municípios estão recebendo e que foram investidos 100 milhões de reais nessa etapa. Ele entrega esses dados com a energia de um influencer tentando viralizar. Corre entre as caminhonetes, sobe escada, desce escada, aponta para caminhões, copia o estilo da governadora de Pernambuco e ainda brinca com o próprio fôlego, como se estivesse gravando um desafio do TikTok. É a velha política show. Muito vídeo, muita pose e pouca seriedade. Eduardo Leite tenta vender a ideia de que está fazendo algo extraordinário, quando todo gaúcho sabe que entregar viaturas é o mínimo. E o mínimo não vira espetáculo, a não ser quando o protagonista depende de likes para sustentar a narrativa. No final do vídeo, ele ainda cita quase 4 bilhões de reais em investimentos nos últimos anos, como se o número transformasse o teatro em gestão competente. Quem acompanha a administração pública sabe: quem trabalha entrega, quem não entrega grava vídeo. E Leite escolheu a câmera, primeiro influencer, depois governador. Enquanto ele faz show, o povo gaúcho observa e percebe que o marketing continua sendo maior que a gestão. Bunker News. O partido do chanceler alemão. A União Democrata Cristã da Alemanha, também simplesmente chamada de União Democrata Cristã,
É um partido político alemão de centro-direita fundado entre 1945 e 1950. Em associação com seu partido irmão, a União Social Cristã, é o segundo maior partido alemão em termos de membros. Resumo, é um partido social-democrata ou à direita da esquerda. Bunker News. A comemoração do aniversário do desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, candidato à presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, ganhou destaque e provocou debates internos no judiciário após reunir autoridades de alto escalão e contar com uma apresentação de Ivete Sangalo no restaurante Amado, um dos mais caros de Salvador. Além da performance da artista, que saudou o amigo com o grito "Nosso Presidente", o evento atraiu ministros, políticos e integrantes dos três poderes. Bunker News. A COP30 já custou 787 milhões de reais aos cofres públicos, conforme dados do Portal da Transparência. O montante representa 76% do orçamento total de R$ 1 bilhão previsto para a organização do evento. A presidência da República foi responsável pela maior parte dos gastos. Até o momento foram usados 698 milhões de reais no evento. Bunker News. O presidente da Bolívia afirmou nesta semana ter descoberto um gigantesco esquema de corrupção envolvendo administrações passadas, que teria desviado cerca de 15 bilhões de dólares dos cofres públicos. Segundo ele, os recursos foram apropriados por antigos governos de esquerda em contratos e operações que agora estão sob investigação. De acordo com o mandatário, a apuração revelou práticas sistemáticas de desvio de verbas em áreas estratégicas, incluindo obras públicas e empresas estatais. O governo atual promete encaminhar os resultados às autoridades competentes e reforçar os mecanismos de transparência para evitar novos casos. A esquerda, onde governa, as práticas são sempre as mesmas: corrupção e roubalheira. Bunker News. Em 2025, ano pré-eleitoral, o governo Lula aumentou a verba destinada a divulgar sua própria gestão em detrimento de campanhas de utilidade pública. Dessa forma, propagandas que incluem slogans e programas do governo passaram a somar 57% da verba para publicidade federal. Bunker News. Para suprir a demanda de hospedagem para a COP30, 2 navios de cruzeiro estão atracados em Porto de Outeiro, em Belém, há 2 semanas. Juntos, eles podem acomodar até 10.200 pessoas, em cerca de 3.900 cabines. As diárias variam de $400, equivalente a R$ 2.100, a R$ 3.000, aproximadamente 15.800. A hospedagem não é básica. Os navios oferecem cassinos, restaurantes, bares, piscinas, hidromassagem, academia e spas. Alguns quartos podem chegar até 95 metros quadrados e oferecem varanda com vista para o mar e até serviço 24 horas de mordomo. As atrações de uso comum estão disponíveis para os hóspedes, quando todas pagas por fora, à exceção dos cassinos, que são fechados por determinação da legislação brasileira. As casas só têm permissão para abrir em águas internacionais. Como os navios da COP30 ficarão atracados por toda a conferência, os hóspedes não poderão se entreter com os jogos. Já academias têm acesso livre. Não são todas as delegações participantes da COP30 que podem se hospedar em um dos cruzeiros. A administradora dos navios é uma empresa dos Estados Unidos e, por isso, segue as restrições do governo norte-americano. Bunker News. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal achou uma nova forma de aumentar o salário de seus funcionários em cargos de chefia: criar uma folga mensal que será preferencialmente convertida em pecúnia ou reais. Bunker News. Ontem foi o Dia da Bandeira, símbolo maior da pátria, e nada se viu ou ouviu sobre a data. Mas do Dia da Consciência Negra é o mês inteiro de programação de todo tipo. Agendas de esquerda são mais importantes que os reais símbolos da pátria. Será que algum dia criarão o Dia da Consciência Branca?
já que os brancos são apenas 8% da população mundial? Bunker News. De Brasília para o Bunker da Cultura Web Rádio e TV Nova Mania Caxias do Sul e Crônicas de Trivialato, Marlon Adami.